Olá, você está no canal 893. Estamos dando início à websérie Sentidos da Luz. Hoje, o primeiro episódio chama-se O Cheiro da Luz. Meu nome é Farley Derzi. Sejam muito bem-vindos. O cheiro da luz. Vamos começar de um lugar muito, muito distante, no tempo das cavernas. Durante milênios, para se produzir luz artificial, foi necessário alguma forma de combustão. Foi assim com os nossos ancestrais paleolíticos, neolíticos, das cavernas, lá de 500 mil anos atrás, quando descobriram o valor do fogo, tanto para aquecer o grupo, como para iluminar o espaço em que viviam. A chama, como fonte de luz artificial, foi uma situação que perdurou das cavernas até o século XIX. Conclusão: a luz artificial tinha cheiro. Nossos tataravós, eu diria até mesmo bisavós, avós e muitos pais ainda vivos, e toda aquela gente famosa lá de trás, Platão, Cleópatra, Joana d'Arc, Galileu, Mozart, e quem mais você pudesse lembrar, tinha o seu ambiente noturno iluminado por chamas. Podemos brincar com o velho ditado, e em vez de dizer onde há fumaça, há fogo, podemos dizer onde há fogo, há fumaça. Se tem fumaça, tem cheiro. Roupas, cortinas, cabelos, tapetes, paredes. O próprio ar com o cheiro de fumaça. O cheiro da luz. Quando a noite chegasse, a luz tinha o seu cheiro. Eu vou até contar uma história de uma senhora de 99 anos que eu entrevistei. Ela falou do cheiro que ficava na casa de manhã quando havia festa à noite. Ela me contou que quando ela era criança, adolescente, ia na casa de alguém de manhã, que os pais dela levavam, ela começou a perceber pelos comentários, né, de que tinha tido festa à noite. E ficava aquele cheiro de manhã na casa. E aí o comentário vinha dos pais também, né? Opa, teve festa ontem, nem nos convidaram. Por quê? Para ter festa à noite, o pessoal acendia, não tinha luz elétrica. Né? A luz tinha cheiro porque se queimava velas, lampiões, né? Então, de manhã era fácil saber quando tinha tido festa à noite na casa de alguém e alguém não te convidou, porque você ia lá fazer uma visita e o cheiro permanecia ali. Muito interessante isso, né? Porque hoje a gente não sabe se teve festa na noite anterior, porque com a luz elétrica você não tem mais o cheiro. Achei bastante interessante esse relato dessa senhora. Quando eu a entrevistei, em 2009, ela estava com 99 anos de idade, faleceu com 103 anos. Quero falar agora com vocês sobre o cheiro das classes sociais. Aproveitando, né, que falamos que dá para identificar que teve festa à noite no dia seguinte, porque o cheiro permanece no ambiente. Mas o que eu quero dizer com o cheiro das classes sociais? Todos nós sabemos, né, das diferenças entre classes sociais. O cheiro da fumaça, oriunda da iluminação dos ambientes dos ricos, era um. E o cheiro da fumaça, da iluminação dos pobres, era outro cheiro. Nos templos dos imperadores
do Egito, do Império Romano, por exemplo, o cheiro da luz era agradável. Naquele tempo, as lâmpadas eram a óleo e os ricos usavam óleos vegetais. Já os pobres usavam óleos, gorduras de animais, de porco, de aves, de vaca, e o cheiro era muito desagradável. Então a gente pode ver que pelo cheiro da luz a gente sabia se estava numa casa de alguém que tinha posses, tinha dinheiro, pelo cheiro que ficava impregnado, né, nos tecidos, nas cortinas, porque os óleos vegetais eram mais perfumados, diferentemente dos óleos de origem animal. Eu vou aproveitar para contar uma história de uma outra vovó que eu entrevistei no interior do Mato Grosso. É uma vovó que vive numa situação, né, mais humilde, vamos dizer assim, economicamente, e ela fabricava as próprias velas. E, obviamente, né, se não é gente rica, ela não vai usar óleos vegetais, vai usar gordura de animal. Essa vovó, ela me mostrou, quando se mata, né, quando se mata o animal, né, a vaca, o boi, e ela aproveita a traqueia do animal para servir de molde para a vela. E o sebo, ela derrete numa panela, depois que ele fica líquido, ela coloca dentro da traqueia do animal e espera esfriar, e antes de esfriar ela bota um pavio, introduz um pavio ali dentro. Esses pavios, eles podem ser feitos de tripa do próprio animal, um graveto também funciona bem, e está pronta a vela. A diferença, como eu disse, é que o cheiro não é tão agradável, mas ela fabrica a sua própria vela com os recursos do seu próprio ambiente, com o sebo do animal, com a traqueia do animal servindo de molde para a vela. Agora, voltando no tempo, por exemplo, na Idade Média, os templos religiosos descobriram a cera de abelha. Apesar de ser um animal, né, a cera de abelha foi utilizada para a confecção de velas. E o aroma é um aroma interessante, adocicado. E depois a igreja medieval também acreditava que o material era um material puro, né, um material divino, que valia a pena que nos seus templos as velas fossem desse material. Até onde eu consegui chegar com a pesquisa, as velas tiveram origem na Idade Média, enquanto objeto de iluminação artificial. Agora, já que estamos falando de vela, e vela queima e tem aroma, estou citando a cera de abelha utilizada nas igrejas medievais, a vela também indicava poder social. Somente os ricos usavam velas. A vela era considerada até um artefato artístico. Apesar de derreterem, né, você imagina, o pobre não vai ter vela porque derrete e acaba a luz e tem que estar comprando vela ou fazendo vela toda hora. Os ricos não têm essa preocupação. O artefato era bonito e eles têm dinheiro para estar repondo cada vela que derrete. Isso não era problema para eles. No filme Amadeus, que fala da vida do Mozart do século XVIII, há muitas cenas, vocês vão ver muitas cenas com velas, não tinha lâmpada elétrica ainda, no século XVIII. Nos ambientes da corte, onde o Mozart se apresentava, vocês vão ver lá lustres e mais lustres, todos com velas. Agora, na mesma época, seja no século XVIII, ou os filmes sobre a Paixão de Cristo, ou do Império Romano, vocês vão ver que nos ambientes dos pobres,
não tem vela. Você pode até dizer que num filme sobre a época de Jesus Cristo, por exemplo, tiver uma casa de pessoas pobres com vela acesa, ali tem um erro. Os pobres não usavam velas, usavam lâmpadas a óleo, um recipiente com óleo ou gordura animal, um pavio, e aquilo durava a quantidade do líquido. Uma vez eu fiz esse teste aqui em casa, dá para dizer assim, ó, cada ml dura 1 minuto. Então, para cada 1 minuto de luz, eu tenho que ter 1 mililitro. Então, se eu tenho 100 ml, eu vou ter 100 minutos de luz. Aí, como os recipientes eram feitos de argila, você faz o recipiente do tamanho que você quer, coloca a gordura do animal ali, você como pobre, e a hora que você for dormir, você vai lá e pode apagar ou botar a lâmpada a óleo mais distante de onde você dorme. Mas o pobre, além de tudo, fazia a própria lâmpada dele, a lâmpada a óleo. O rico não tinha essa preocupação, né? Se começou, né, a fabricar velas, ele comprava as velas aromáticas, inclusive, e o tópico aqui é sobre esse cheiro da luz que também identificava em que classe social você estava frequentando naquele momento. Agora eu trago um tópico chamado luz e saúde. Com as entrevistas que eu realizei com aproximadamente 600 idosos, quando eu viajei por 14 capitais brasileiras e no interior também, esses idosos foram testemunhas de como era a iluminação artificial da época que eles eram jovens, quando eram crianças. Eu entrevistei idosos de 100 anos. Né? Então, ele lembra de coisas quando ele tinha 10 anos, 15 anos, 85 anos atrás, 90 anos atrás. Eles me contavam as coisas. E eu vi relatos de que, quando eles dormiam, com aquelas lamparinas, né, de querosene acesas, porque o óleo moderno, depois da descoberta do petróleo, no século XIX, além dos vários produtos que o petróleo oferece, um deles é a querosene. E o querosene foi muito utilizado e é até hoje muito utilizado para lamparinas, lampiões. E eles contam que dormiam e quando acordavam, todos acordavam com as narinas pretas, enegrecidas, da fumaça que solta, né? Quem já acendeu um lampião, uma lamparina, sabe que a fumaça sai e a pessoa está com aquilo no quarto, acordava com as narinas completamente pretas. Então, a gente não passa por isso com a luz elétrica, mas eles passavam, nossos avós passavam por isso. E acordavam também com o cabelo fedendo, né, os pijamas, ou seja, o cheiro do querosene não é um cheiro bom, do óleo do querosene. Mas pior do que um cheiro ruim é essa iluminação fazer mal para a saúde. A gente sabe que os nossos bisavós, nossos avós, tem gente até hoje, tá? Que cozinhavam com fogão a lenha. Onde é que eu quero chegar? De manhã, essas senhoras respiram a fumaça dos fogões a lenha. E ainda tinha um cheiro. De noite, respirava a fumaça das lamparinas, dos lampiões. Então imagine como eram os pulmões dessas senhoras, de nossos bisavós, nossos avós. Eram pulmões úmidos, quentes, enegrecidos pela fumaça. O ambiente perfeito para a moradia de bactérias, de fungos. As pessoas morriam cedo. A gente sabe disso. Pessoas morriam muito cedo e conviviam com as tosses.
né? O século XIX é o século da tuberculose, né? Dos tubérculos de bactérias dentro dos pulmões. A gente pode até considerar uma coincidência o fato de, após a chegada da luz elétrica e a chegada dos fogões a gás também, as mortes em mulheres por problemas pulmonares terem diminuído. Eu não acho coincidência. Estou estabelecendo essa relação entre luz e saúde, porque sem a eletricidade, para ter luz tem que queimar alguma coisa, querosene, velas de parafina, e essa fumaça está indo para dentro do pulmão. Quando eu pensei sobre o que falar, né, sobre a história da iluminação, nessa websérie de 5 episódios, estamos no primeiro deles, O Cheiro da Luz, eu pensei nos 5 sentidos: a visão, o olfato, a audição, o paladar e o tato. Hoje estamos falando sobre o olfato, com esse tema, O Cheiro da Luz. E eu gostaria de falar sobre a filosofia que está por trás desse título, do Cheiro da Luz. Bom, eu escolhi esse nome, O Cheiro da Luz, e penso numa filosofia também que está por trás desse título. Eu pensei nos 5 sentidos, né, para relacioná-los com a história da iluminação, porque nossa própria história de vida começa a ser contada por meio dos nossos sentidos. Eu sou fã dos filósofos empiristas. Um de meus preferidos, o David Hume, escocês do século XVIII. O empirismo está ligado à experiência. Uma coisa é dizer que mexer em fio desencapado pode dar choque. Outra coisa é sentir o choque, ter a experiência do choque. Dos homens das cavernas aos nossos bisavós, foram milênios de convivência da humanidade, ou seja, de experiência da humanidade, com a iluminação artificial, começando lá na fogueira das cavernas, por meio da combustão de madeiras, de óleos diversos, e no século XIX, inclusive, a queima de gases para obter luz. O grande desafio não era exclusivamente evitar o cheiro, mas aumentar o tempo de luz acesa. Recipientes de argila ou de vidro, óleos animais ou vegetais, pavios feitos de gravetos ou tripas de animais, ceras, gases, tudo fazia parte do jogo para se obter um maior tempo de luz acesa. Afinal, depois do pôr do sol, a mente humana ainda estava em atividade. O problema era a escuridão. A escuridão é um desafio para o homem das cavernas. No escuro não conseguem ver os animais perigosos ao redor. O sentido da visão, bem como os demais sentidos, são as portas da experiência da necessidade de sobrevivência. Por isso, aumentar o tempo de luz era mais importante que o cheiro, que era inevitável, oriundo da queima. Quando a lâmpada elétrica se tornou uma realidade, 200 anos atrás, o seu tempo de duração acesa também foi o maior desafio na corrida industrial. Isso nós veremos em outros episódios. Eu quero falar do cheiro da luz como o simbolismo de sobrevivência. A luz simboliza vida, e sobre o cheiro, animais identificam o ambiente pelo cheiro, inclusive o cheiro de outro animal. Eu também vejo o cheiro como uma entidade abstrata, reveladora de outras abstrações, pois o cheiro evoca valores imateriais como a confiança, o desejo. A gente não vê o cheiro, a gente experimenta o cheiro. E essa experiência concreta de algo que é abstrato revela se a gente pode confiar ou não, desejar ou não.
Como adepto da filosofia empirista, por causa desse valor que é dado com a nossa experiência através dos sentidos, eu tenho pensado nos nossos sentidos como essas portas para diferentes aprendizagens. A gente sabe que a luz é símbolo de vida, mas é também símbolo de aprendizagem. Quando eu era adolescente, eu gostava de sentir o cheiro dos livros e pensava no que poderia aprender. Se pensarmos de modo linear, eu diria sinto, depois penso. Eu parto da experiência concreta, pelas sensações do corpo, até atingir a experiência abstrata da percepção da mente. Nossos ancestrais, eles perceberam, e eu falo dos ancestrais lá das cavernas, né? Até os nossos bisavós, parentes mais próximos, eles perceberam que o valor da luz artificial era também para alongar as atividades laborais, intelectuais. Quantos filmes a gente vê pessoas lendo, né, a luz de vela? Todos ouvimos falar também da Revolução Industrial, aquela que aconteceu na Inglaterra. Essa revolução industrial, que nada mais é do que o aumento da produção de roupas, graças às máquinas de tecelagem, elas não eram feitas apenas por ingleses, essas roupas. Os alemães estavam lá na Alemanha fabricando também, manual e depois com maquinário. Os franceses também estavam fazendo. Mas por que os ingleses avançaram, tomaram a pole position, saíram na frente? Porque os ingleses, eles iluminaram suas fábricas à noite. Então, as máquinas, as pessoas, trabalhavam no turno da noite também, enquanto outra parte da Europa, de noite, ia descansar. E, claro, isso teve um impacto econômico fenomenal. Nós estamos lá no século XVIII, né? Já no século XIX, a Inglaterra também vai inventar a lâmpada elétrica, pelas mãos de um químico chamado Humphrey Davy. E dali em diante, com o ritmo que era possível, a Europa teria fábricas iluminadas, casas iluminadas, ruas iluminadas, teatros iluminados. E antes do século XX, o próprio cinema será inventado. E com isso a gente vai para o próximo tópico, para mostrar o sopro da modernidade, graças à iluminação noturna. Bom, falando aqui do que eu chamo do sopro da modernidade, né? Vamos imaginar os nossos ancestrais nas cavernas, quando a fogueira iluminava o interior e lhes aquecia no inverno. A caverna era escura, antes do homem dominar o fogo. As cidades, agora vindo mais para cá, antes da luz elétrica, né? As cidades eram escuras, antes dos postes de iluminação. Vamos fazer esse exercício de comparação, né? A caverna era escura antes de ter a fogueira. A cidade escura antes de ter os postes nas ruas. Quando eu penso no cheiro da luz, eu quero pensar no sopro da modernidade. Enquanto a luz artificial não estava à disposição de uma cidade ou de uma comunidade, a escuridão carregava estigmas de cenários preferidos por bruxas, vampiros e outros monstros que viraram best-sellers na literatura, como Drácula, Jack o Estripador, Frankenstein. Outros estigmas que marcaram eventos noturnos foram os cabarés, os artistas mal vistos, as esquinas. A iluminação nas cidades cresceu com o conceito de segurança. Inclusive, quando a iluminação nas cidades, quando essa iluminação começou,
no século XIX, nas cidades, a responsabilidade da iluminação era da polícia. Então, houve uma associação entre luz e segurança. Luz como vida, luz como aprendizagem, luz como segurança. Com as ruas iluminadas, com os restaurantes iluminados, praças iluminadas, houve uma maior interação entre as pessoas. Eu defendo, inclusive, que as ruas iluminadas foram as primeiras redes sociais. Durante o dia as pessoas trabalhavam. À noite podiam se encontrar, trocar ideias, conhecer ideias diferentes durante uma conversa. Podiam imaginar novos cenários para o futuro, para a sua vida, para o seu trabalho, um cenário diferente para a cidade, graças a essa troca de ideias à noite. Um momento de relaxamento e de encontros. A cidade deixava de ser uma caverna a céu aberto, mergulhada na escuridão. Com a luz artificial, promovia-se a dissipação de ideias. Se compararmos a velocidade dos acontecimentos, tudo foi muito lento durante os 1000 anos das cidades não iluminadas e foi muito veloz durante os últimos 100 anos de iluminação nas ruas. Quando não havia luz nas ruas, as noites eram reservadas para o recolhimento, para o descanso. As pessoas se viam nas tarefas do trabalho à luz do dia. O máximo que se conseguia eram as reuniões de família ou de vizinhos ao redor de uma fogueira. Quando uma cidade é iluminada, as reuniões acontecem também entre os estranhos, entre pessoas que não são da família e não são da sua vizinhança. E todos nós conhecemos o impacto positivo de se conhecer ideias diferentes, ideias novas, que são ideias, inclusive, diferentes da nossa tradição familiar ou do nosso círculo de amigos. Isso também faz parte do sopro da modernidade. E eu gostaria agora de falar do aroma da mudança. As pessoas da minha geração, eu estou com 58 anos, experimentaram mudanças velozes da máquina de datilografar ao smartphone, do telefone com fio ao WhatsApp, recheado de fotografias e vídeos, né? Graças ao advento do computador e da internet. Coisas que a minha geração não tinha em casa, na infância. Eu imagino como foi na época em que a luz elétrica entrou nos lares, nas ruas, nos ambientes comerciais e nos parques de diversões, nas praças. A mudança acontece do lado de fora e do lado de dentro. Assim como a luz nas ruas e a internet em nossos dias, a humanidade lida com esse aroma constante de transformação, de mudança. Do fogo da caverna ao pouso na lua, das chamas acesas, à teoria da relatividade, a luz é a protagonista do tempo e do espaço. O desafio com a experiência do aprendizado é de cada um. Tempo e espaço existem antes da humanidade. Nascemos e morremos. O tempo permanece. O espaço permanece. Viver é um ato de luz. Eu quero dar esse viés de que o título ele tem uma concretude, uma materialidade, né, o cheiro, a fumaça,
Mas eu quero também mostrar o que está por trás desse cheiro, por trás dessa fumaça, que é uma filosofia de vida também, dessa vida da ciência, né? A vida dos esforços dos nossos ancestrais, que tem a ver com ou você se mexe ou o mundo para, está na tua vez de você se mexer.